Dar as mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. 99.1. 99.1. Vale FM. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM. Uma rádio para toda a família. Vale. A partir de agora, na Vale FM 99.1, você acompanha as primeiras notícias do seu dia no programa Vale Informação. A apresentação Ronaldo Toné, Cida de Oliveira e Ana Pozobon. Alô? Vamos trocar. Vamos começar de novo. Vale Informação, 22 de maio de 2024, quarta-feira, 16 graus. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela presença na audiência do nosso programa, seja pela 99.1, frequência em FM, no Facebook, imagem e, obviamente, som de alta qualidade. Além disso, os aplicativos da internet que nos levam a qualquer parte do planeta que tenha acesso à rede mundial de computadores. O Vale Informação tem Dalcira de Oliveira, Ana Pozobon, Ronald Vargas e uma pleiade, se me permite a palavra antiga, de entrevistados que trazem informações e opiniões para o seu dia a dia, para o seu dia começar muito bem informado. Tragédia climática já tem 161 mortes no estado e 85 desaparecidos. Então, infelizmente, com essa estatística trágica que a gente inicia esse programa, pensando sempre o melhor, mas não virando as costas à realidade. No programa de hoje, teremos o presidente da Câmara, Ronaldo Trojan, vereador Ronaldo Trojan, a presidente da CDL, que também é Câmara de Dirigentes Lojistas, Lourdes Helena Rossi Steindorf, o coordenador do cartório eleitoral, Leandro Martins Moraes, e a secretária de Obras, Aline Fernandes Machado, cada um para falar das suas responsabilidades nos cargos importantes que ocupam. Mas vamos ver como é que nós começamos esse dia em termos de tempo. Ana Pozobon, bom dia. Bom dia, Ronaldo, Dalcira, Ronald. Nós começamos com uma temperatura que está variando entre 15 e 17 graus. Neste momento, em Cachoeira do Sul, 16 graus, tempo nublado. Segundo a previsão da meteorologia, nós teremos agora, a partir das 7h17 da manhã, chuva chegando na região central do estado, aqui em Cachoeira do Sul. Já chove em Bagé, já chove na região litoral também, já chove na região sul, então a chuva está se aproximando. Para hoje, nós não teremos tanto volume assim, são apenas 13 milímetros pela previsão. Mas chove hoje, 90% de chance. Quinta-feira, nós temos 100%, então é confirmada chuva aí com maior volume. E nós teremos até sexta-feira também, diminui um pouco, mas amanhã a chuva bastante intensa. A previsão também, agora às 7h14 o sol, se a chuva não chegar antes dele, então estará clareando o dia. Mas está uma competição entre quem aparece primeiro, se é o sol ou se é a chuva. E nós temos uma notícia, Ronaldo, imediatamente, a partir dessa informação climática, que é preciso alertar os nossos ouvintes, que tem uma manchete, inclusive, que foi colocada a informação
DENIT monitora a ponte do banhado do Castanino. Uma matéria reproduzida pelo nosso colega do Correio, o Cacau Moraes, que versa sobre a possibilidade do DENIT vir a interditar essa ponte, porque foi constatado que a ponte do banhado do Castanino, aqui na BR-153, quem sai de Cachoeira após a ponte do Fandango, quem vem pela 153 antes de chegar à ponte do Fandango. Ela foi duramente castigada na última enchente, ela foi levada pelas águas em 2015 e agora, pelas fotos, ela apresenta alguns danos. Então, tecnicamente, daqui a alguns minutos, nós vamos estabelecer o contato, inclusive, com o DENIT para ter a palavra oficial, mas a base, na época, foi reforçada, a cabeceira cedeu, foi feito, interrompido o trânsito, todos lembram, todo cachoeirense ou quem veio de fora lembra o transtorno que foi ter que desviar pela várzea, né, dentro da lavoura, para podermos ter passagem por um longo período aqui em Cachoeira. Então, alerta vermelho e daqui a pouco a palavra oficial do DENIT, que vai nos explicar quais as providências e quais os reais riscos em relação à ponte do banhado do Castanino. 7h06. Dalcira de Oliveira, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Cada vez que se fala em pontes em Cachoeira, meu coração sai aos pulos. Nós que somos da geração, que já vimos tanta coisa, cai pontilhão, né? E Cachoeira ainda vive de pinguelas, talvez muitas pinguelas ainda no interior. E quando eu me refiro a pinguelas, eu estou falando de pontes de madeira. Né? E a gente sabe o trabalho, o esforço, né, que o pessoal que trabalha no meio rural, da Secretaria tanto da Agricultura quanto do interior, de manter essas pontes e essas pinguelas funcionando. Mas eu acho que está na hora, inclusive, das lideranças de Cachoeira saírem atrás. Nós já temos esse levantamento feito pela CACISC, o número de pontes e pontilhões que nós temos no interior, para sabermos a nossa real condição. E isso é uma coisa interessantíssima e importantíssima, porque até hoje a gente sabe quantos quilômetros de interior a gente tem? São quase 3.000 quilômetros. Quase 3.000 quilômetros, mas nós não sabemos quantas pontes, pontilhões e até os borrachudos, que na verdade não são aqueles mosquitinhos chatos, são aqueles olhos d'água que aparecem no meio da estrada, que são tão difíceis de consertar. Ronald Vargas tenta um contato nesse momento com o superintendente do DENIT, para que a gente possa falar sobre essa ponte do banhado do Castanino, que já não é a primeira vez que dá problemas, ela já foi refeita. E aí eu pergunto quem assinou essa obra, que logo depois a ponte está dando problema de novo. Muito bem, 7h08. Nós temos a satisfação de receber aqui o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ronaldo Milbrat Trojan, que é nosso convidado para falar do Poder Legislativo, para dizer das ações do Poder, mas, obviamente, se for possível, se tem essa condição nesse momento, de linkar com a tragédia climática que nós estamos vivendo. Que se em Cachoeira não tem a mesma dimensão de outros lugares, nos aflige. São centenas de irmãos e irmãs nossas que estão abrigados, desabrigados, desalojados, desempregados, sem renda. Enfim, é uma preocupação que, obviamente, os 15 vereadores de Cachoeira têm no seu cotidiano, nos contatos que fazem, não apenas com seus eleitores, com a população de modo geral. Vereador Ronaldo Trojan, bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, Ana, Dalcira, Ronald e a todos os ouvintes. Primeiramente, parabéns pelo programa, né, que ainda tá novo, né, foi poucos dias e eu tenho o privilégio de todos os dias poder estar escutando, tá? Com relação aos trabalhos, claro que, obviamente, com toda essa catástrofe que teve no nosso estado, a Câmara de Vereadores não podia se furtar de estar sempre presente também. É claro que quando a gente faz algum trabalho, nem todos os vereadores vão lá e tiram foto e vão para as redes sociais mostrar daquilo que está fazendo, e quando está se ajudando alguém, né? E quando tu ajuda com o coração, tu não precisa estar mostrando. O nosso ouvinte pode até entender que é uma desculpa, mas os 15 vereadores, Toné, sempre tiveram na linha de frente de alguma ação, né? Seja aqui na cidade, aqui no Amorim, resgatando alguma família, ou então ajudando alguma entidade, né? Porque
várias entidades fizeram campanhas solidárias, ou de busca de alimentos, ou de PIX e tudo mais, para auxiliar aí essa parcela da sociedade que ficou desamparada, ficou desalojada, sem as suas casas, sem os seus utensílios, né? É claro que assim, né, Antônio, nós aqui na cidade não sofremos tanto como várias outras cidades irmãs, até próximas. Nós vamos chegar aqui, Cerro Branco aqui foi muito pior, proporcionalmente, do que aqui em Cachoeira, né? Digo a relação à cidade, né? Claro que nós formos comparar nosso interior, as perdas, principalmente da agricultura, são enormes, né? Se pegar o valor, por exemplo, se perdeu muito mais na agricultura do que todas as casas, todas as cidades, todas as pessoas que perderam seus móveis, seus utilitários e tudo mais. Mas a Câmara sempre está presente, quando é convidado automaticamente, para auxiliar nesses trabalhos. Como é que está o ritmo? Porque em função da catástrofe, talvez comissões, projetos de lei em análise, comissões parlamentares de inquérito, etc., podem ter sofrido algum transtorno. Como é que está esse ritmo que, se não fosse a catástrofe, seria normal, seria o dia a dia? Sim. Mas a casa tem se portado normal, tá? Em comissão nós temos a CPI, né, que foi instalada para a CPI da saúde, para os nossos ouvintes ficarem bem por dentro. Nós tínhamos solicitado, a comissão solicitou a cópia da auditoria que parcialmente foi feita pelo Executivo. Nós recebemos isso na sexta-feira, tá? E na segunda-feira já repassei para os 3 integrantes da comissão. Eles vão se debruçar, vão ler e aí automaticamente vão fazer, chamar algumas pessoas para serem ouvidas, para darem andamento nesses coisas. Vamos lembrar, porque todo mundo se falava, né? E a gente abriu essa CPI, porque parte da imprensa e algumas pessoas diziam que existia caixa 2 lá na Secretaria de Saúde. Automaticamente, os vereadores não podem, sob suspeita, ficar de braço cruzado e não investigar. Pode ter culpado e pode chegar no final da conclusão da CPI, que nem sempre é pizza, né? Porque quando a gente faz uma investigação, nem sempre tu vai achar lá o culpado. Mas eu acredito que tem vários culpados, né? Com relação à gestão lá na saúde, principalmente com relação ao contrato que existia com o consórcio intermunicipal de saúde. Os zunzuns, digamos, a rádio corredor, eu não gosto muito dessa expressão, porque eu sempre digo, eu não trabalho com rádio corredor, quando eu falo é porque eu tenho as provas ali dentro. E essa questão da saúde, há muito tempo, se vem murmurando aos corredores. A Câmara só se interessou a partir dessa auditoria, que não seria a primeira CPI a ser, como direi, a não ter continuidade dentro do Legislativo. Mas isso é um processo normal. Quem acompanha a política, né, e vocês aqui todos acompanham a política, assim, quando tem o fato, o vereador não pode, assim, pela primeira boataria, pelo corredor, achar, vamos abrir uma CPI. Tem que ter dados concretos, até porque quando tu vai investigar alguma coisa, é uma entidade que está em jogo, é uma pessoa que vai estar sendo investigada. Isso a gente tem que ter todo cuidado também, né? Não podemos também cometer irregularidade ou botar o nome de um servidor, de um político, de um prefeito, botar na lata de lixo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado aí também, assim. Eu acho que a Câmara está sendo bastante concisa, tá? Está indo, e eu tenho muito certeza assim, que os 3 membros da CPI vão, se tiver culpados, vão apontar e não vai virar em pizza, não, pode ter certeza disso. Bom, a população espera que não vire, até porque tem uma auditoria dessa vez, né, vereadora? E o que me parece que a população cobra, e a imprensa também cobra, é aquela questão assim, de que existe a fumaça, mas ninguém se interessa de saber aonde está o fogo. Me parece que essa é a principal reclamação da população. Mas os nossos vereadores, até porque já são bastante criticados, né? A Câmara é bastante criticada, que não faz nada, que a CPI não vai dar em pizza. Eu acho que eles estão bem focados e eu acho que vão entrar dentro aí. Eu acho que o pessoal vai fazer uma investigação bem séria em todos, não só na prefeitura, no porte do consórcio, e principalmente das pessoas que realizavam seus trabalhos, né? Prestavam seus serviços para a coletividade. Presidente Ronaldo, bom dia. Bom dia. Na verdade, a própria população, muitas vezes, o leigo, mas que é o eleitor,
confunde as atribuições legislativo, executivo. Isso se mistura muitas vezes, até pelos apoios políticos em eleições, a gente sabe que isso se consolida desta forma. O papel do vereador, me parece, pelo que se vê, e a gente acompanha a mídia, e a mídia divulga isso, e as pessoas falam, que em certos momentos, em momentos importantes, desde setembro do ano passado, quando Cachoeira foi acometida por aquela avalanche, né, em relação à Operação Fandango, muitos dos vereadores que poderiam estar ou deveriam estar na linha de frente em relação a toda essa situação que foi avassaladora para o município, não o fizeram. Ficaram de maneira tímida ou de maneira comprometida e não assumiram as rédeas realmente para não deixar o município afundar diante de toda essa avalanche. Hoje o senhor está exercendo a presidência de um poder. Como é que o senhor avalia isso, essa radiografia no município, né? E a presença e a atuação de alguns, não vamos particularizar, sem dar nomes, obviamente, com todo respeito ao cidadão, porque o vereador também é um cidadão. Como é que o senhor avalia esse cenário? Bom, só para voltar um pouquinho mais sobre CPI, nós tivemos uma CPI de uma funcionária fantasma. E se fala muito que a Câmara não... A CPI da pizza e tudo mais. O que foi deliberado? Qual foi a decisão final? Que existia realmente, a servidora não trabalhou e recebeu dinheiro. Mas a Câmara de Vereadores não tem o poder de chegar lá e intimar a funcionária da época, chegar, cá, tu tem que devolver esse teu dinheiro. Passou isso para o Executivo, e o Executivo até agora não... Primeiro disse que não tinha lá uma comissão de sindicâncias, não tinha, mas assim, isso já se passou aí, acredito, em torno de 2 anos, e até agora nada. E da mesma forma para o Ministério Público. Eu também já ia perguntar, e o Ministério Público se posicionou? Né? Até agora também não, né? Pelo menos que a gente sabe, também agora não. E aí vamos lá, os vereadores podem ter culpa? Sim. Mas, vamos lá, o Ministério Público, que tem todo um staff, tem muito mais poder que nós, vereadores, vieram aqui, fizeram toda a Operação Fandango, mas e até agora, de prático, só afastou, né? A gente não ficou sabendo exato, não. Vocês têm conhecimento por escrito os porquês, as provas? Mas na época, vereador Trojan, levou muito tempo para os próprios vereadores acessarem o processo. Foi visto pela comunidade como uma acomodação por parte dos vereadores. Eu concordo de se inteirar sobre isso. Sim. Houve uma acomodação. Mas a gente não conseguia... O Ministério Público nem dá tipo assim, a denúncia, né, que foi feita, a gente também não teve acesso, né? Eu sou suspeito em falar, porque nesse momento eu estava lá dentro do governo, né? Claro que a gente ficava... em política, a gente fica sabendo de tudo que está... De tudo não, mas de tudo aquilo que está se comentando, né? Até pela imprensa e tudo mais. Mas eu acho assim, tanto é que há poucos dias estava sendo arquitetado, né, um pedido de processante também dentro do Legislativo com relação ao prefeito José Otávio Germano. Só que daí, acho que 2, 3 dias depois, apareceu a Operação Fandango e deu pontos finais aí dessa situação. Presidente Trojan, ainda sobre esse assunto, não é o nosso foco, mas a Ana, pertinentemente, na minha opinião, levantou, porque é um processo, não é uma coisa isolada. A Operação Fandango tem aproximadamente 2.800 páginas, é bem verdade que esse total, boa parte são documentos, não são textos relatando as coisas, então não é que tenho 2.800 páginas para ser lida. A gente, às vezes, exagera ao não dar esse detalhamento. Eu li todo o processo. Porque tive acesso como alguém da imprensa. E nós temos os nossos canais, né? Preservada a fonte, preservados os nomes, né? Mas não é, o que eu escuto às vezes, não é de se dizer que não teve consequência, porque uma ação de improbidade administrativa foi proposto pelo Ministério Público, está assinado pelo Ministério Público, no dia 7 de dezembro do ano passado. E essa ação, ela está seguindo o trâmite normal. Como tu disseste,
o tempo do judiciário é o tempo do judiciário. Ele não vai acontecer em 1 mês, 2 meses, talvez leve 10 anos para nós chegarmos a uma conclusão, mas a ação foi proposta. Se esperava outras ações, porque as denúncias não eram apenas contra 3 pessoas físicas e uma jurídica. Outros nomes foram citados ali. Então, sobre a Operação Fandango, queria fazer essa ressalva, porque é um processo que talvez no final do próximo mandato do prefeito, nós tenhamos alguma informação mais adequada. Mas voltando à nossa realidade aqui, do dia a dia e da função da Câmara de Vereadores, nós estamos misturando, não, nós estamos tendo que conviver com o trabalho do vereador e mais o processo eleitoral, que se não está instalado legalmente, ele vai acontecer só depois das convenções partidárias, ele já está posto. Vereadores não vão concorrer, os atuais, à reeleição, outros vão para outros cargos. Em que isso atrapalha ou não atrapalha a função legislativa? Presidente, eu vou lhe pedir desculpas, e também ao colega Ronaldo, que nós estamos na linha nesse momento, porque ele tem um compromisso logo após, com o superintendente do DENIT, Iratan Pinheiro, para nos falar sobre essa questão seríssima, que é a ponte sobre o banhado Castanino, que apresenta sério problema. Superintendente, seja bem-vindo, bom dia. O que o DENIT está fazendo e como a autarquia está avaliando a situação? Bom dia a toda a mesa e todos os ouvintes da região de Cachoeira do Sul. A questão da ponte ontem, isso é uma das questões que todos os pontos estão sendo reavaliados e verificados, porque quando subiram as águas, né, elas afetaram as estruturas que não estavam previstas, né, nas pontes de maneira geral. A ponte do Castanino também é um exemplo. Ontem a equipe, quando baixaram as águas, a equipe estava verificando, acompanhando, né, e verificou essa questão dessas estacas ali na cabeceira, onde na outra vez, como não tinha estaca, foi que rompeu a ponte. Dessa vez nós tínhamos estacas ali, a equipe trabalhando ali, recalçar, repor a proteção. Nós estamos em avaliação da maneira que vai ser realizada essa recomposição de material. Algum risco da BR-153 ser interditada por causa da ponte? A gente já tem essa limitação de passagem dos veículos, né, de cargas, né, na ponte do Fandango, o que está no complexo todo, né? Então a equipe está ali acompanhando. Hoje vão ter melhores informações. Acredito que, em princípio, não há risco de interdição, porque a gente já tem essa limitação de veículos e cargas, né, na rodovia, né, já está essa restrição ali naquele segmento da ponte do Fandango, que é o complexo todo, né. Então a gente está observando ali a evolução e já preparando a questão de fazer essa recomposição desse material que foi levado pelas águas. Bom, e por enquanto, então, dá para o coração ficar mais tranquilo, sem uma possibilidade imediata de interdição. Isso, estamos avaliando ali a questão. Foi isso, a gente ontem, pela manhã, até estava em Santa Maria, quando os dados chegaram, eu estava com a equipe ali da unidade local Santa Maria, ali, que acompanha aí o engenheiro Toneto, né, e o Marcelo. A gente se reuniu, pediu para o pessoal ir monitorando e contactando também a empresa especializado na área para avaliação de como recompor aquele aterro ali junto às estacas da cabeceira. Tá certo, então. Superintendente Iratan Pinheiro, obrigada pela participação, pelas suas informações. Tenha um bom dia de trabalho. Um bom dia, qualquer coisa, fico à disposição aí para mais esclarecimentos. Abraço. Um abraço, obrigado. 7h24, voltamos com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ronaldo Trojan. Eu perguntei antes da importante intervenção e esclarecimento do doutor Iratan, do DENIT, se a Câmara está conseguindo conciliar um processo eleitoral, de ano eleitoral, com a atuação rotineira da Câmara. Toné, eu acredito que sim, assim como eu acredito que em torno de 80% dos atuais vereadores serão candidatos, né, à reeleição. É claro que isso tem ainda, acho que só lá pelo dia 15 de agosto, quando aproximadamente serão feitas as convenções partidárias, mas a Câmara não está se furtando de fazer os seus trabalhos. Tem
Tem a própria CPI da saúde, que a gente já falou que está em andamento. Nós temos uma outra comissão que está debruçada num projeto de lei que é bastante complicado com relação aos números das casas, das ruas, né? Tu está lá um exemplo, Rua 7 de Setembro, uma residência está com o número 750 e a do lado está a 1000 e poucos, né? Estou citando como exemplo, né? A 7 acho que não existe, mas tem algumas ruas de bairros, né? Essa numeração está bastante diversificada e pula, depois volta, né? Então, esse projeto está para regulamentar isso, para acertar esses detalhes, né? E com relação ao trabalho, por exemplo, não na última sessão, mas na penúltima, que eu me lembro, foi uma sessão muito concorrida com relação a falas de vereadores, que teve 13 vereadores se pronunciando, levando em conta ainda que o vereador Jeremias, né, até estava doente, né, então, só um vereador não se pronunciou, então a sessão foi até às 5h30 da tarde. Então, tem bastante trabalho, não é por causa da eleição que se avizinha que os vereadores estão se furtando de desempenhar os seus trabalhos. Se nós analisarmos também, se alguém entrar ali no portal da Câmara, também vai conseguir ver que existiu, né, uma diminuição do número de pedido de providência, de indicações. E aí a alegação que eu posso, dizendo agora o vereador, não é o presidente, é o vereador Ronaldo. Primeiro, pedido de providência para a Secretaria de Obras, a gente sabe que a Secretaria de Obras está com muita dificuldade de maquinário, de pessoal. Então, também ninguém quer se prontificar lá assim, vou fazer um pedido sabendo que dificilmente vai ser atendido. Essa é a grande realidade. E a outra também, e aí que é um lado bom, é que no próprio governo do Zé Otávio Germano, muitos colegas vereadores reclamavam que vários secretários não atendiam o telefone, né, os seus pedidos não eram realizados. Agora, isso realmente mudou, e eu quero até cumprimentar publicamente aqui a prefeita Ângela, já fiz isso até na tribuna da Câmara. Não estou tendo mais essas reclamações por parte dos colegas. Os secretários estão atendendo os vereadores, pelo menos na parte do telefone, saber dizer não, que às vezes nem tudo aquilo que os vereadores pedem pode ser feito naquele momento, nos próximos dias. Também a gente tem que entender que esse momento também é um momento bastante conturbado. Mas eu acho que os andamentos da Câmara já estão bem, tá tudo, não é por causa da eleição que vai... até que deve ser o contrário, né? Que quando está chegando a eleição, o vereador tem que trabalhar cada vez mais ainda, né? Essa seria uma síntese boa, né? Mas a população vê isso ao contrário, né, vereador? Que agora querem se mostrar, não trabalhou 3 anos e aí agora quer mostrar. Também tem isso, né? Agora quer sair na foto. É inegável, isso também existe. Mas e como separar? É possível separar isso? Por exemplo, o vereador fazer um gesto de solidariedade no momento desse e não ser vinculado ao interesse partidário, ao interesse pessoal? Olha, eu já fui... Tem experiência. Eu já fui chefe, já fui patrão, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo para os meus subordinados, meus colaboradores, entre fazer e não fazer, faz. Porque sempre tem gente que vai reclamar. Tem gente que reclama de tudo. Hoje, né, as redes sociais adviram para ajudar bastante, mas elas também, as pessoas vão ali e falam tudo, e às vezes se cometem muitas injustiças, né? Então, eu entre fazer e não fazer, faz. Vai ter gente que não vai concordar, mas tem muita gente que vai concordar. E a gente tem que trabalhar para a maioria das pessoas, né? Entendeu? Presidente Torajan, para finalizar o nosso contato, voltando ao foco da catástrofe, Cachoeira vai ter que mexer em alguma legislação, em algum arcabouço legal, no recente plano diretor, que tem 2 anos, para tentar evitar que, numa próxima cheia, que vai acontecer, só não sabe quando, nós tenhamos a mesma ou mais pessoas desalojadas? Esse é um debate antigo, né? Que a cidade, né? Não vou só dizer prefeitura, a cidade, né? Continua enxugando gelo. Né? Cada enchente, tu vai lá, já são sempre as mesmas pessoas, são sempre as mesmas casas. É claro que agora, com um acréscimo de água, né? A água subiu muito mais para cima, né? Principalmente na parte ali da Cristo Rei e até próximo aqui é bairro Barcelos, né? A água do Augusto foi represando tudo. Mas eu acredito sim, que tem um grupo, Toné, né? Cassis, que os Rotters estão trabalhando para que se consiga construir algumas casas e retirar aquelas pessoas
mais ribeirinhas, aquelas que são mais afetadas, aquelas que estão mais próximas ao leito do rio, e fazer até mesmo um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, colocando uma multa no Executivo que deixar construir, que assinar a ligação de água e luz numa área, né? Porque tu vai lá, delimita aquela área, passa por pontos geodésicos, né? Ó, daqui para lá é totalmente proibido qualquer tipo de construção. E se o Executivo não fiscalizar ou então infringir, dando autorização para colocar água e luz, que seja esse prefeito seja punido aí financeiramente. Acho que só doendo no bolso, né? E é claro que assim, ó, nós não temos também assim, não podemos ser muito simplistas, Toné. Alguns anos atrás, tu pegava algum morador aqui da Cristo Rei, por exemplo, aqui de baixo, né? E construiu casa lá na Zona Norte, atravessar. Ele tinha as famílias, o seu reduto, muito aqui embaixo. Botar lá para o outro lado da cidade, isso também muita gente não quis, não gostou, e o que aconteceu? Pegou, ficou um tempo lá e vendeu a casa lá e voltou para o Rio, né? Nosso problema agora é não deixar eles voltarem. Nós tirar uma casa na beira da barranca do rio, vamos dizer assim, bem vulgar, é não deixar que ninguém construa ou volte para aquela casa, e que se demule aquela casa, que se plante árvore, faça qualquer outra situação naquele local. Mas ao longo do tempo a Câmara fechou mais ou menos os olhos, deu uma piscada mais demorada com a questão das invasões de outras áreas de preservação e que não serviriam para a moradia devido ao risco. Mas é que quem tem a caneta disso, Dalcira, eu vou isentar, é o prefeito. A Câmara não tem poder de chegar lá, não né, tem, e se mas... o prefeito lá dá uma autorização para construir numa área de preservação permanente, ou de fazer que não dê a licença para construção. Quando vê a casa está pronta, e aí o cidadão vai lá na SMIS e pede para fazer uma ligação de água e luz, e o prefeito ou a prefeita assinar, a Câmara de Vereadores também... Mas pode fiscalizar. E vai fazer o quê? Vai tirar? A Câmara até agora ainda, pelo que eu saiba, não vi em nenhum momento ainda retirar, né, a assinatura, o poder de assinatura de um prefeito. Não, até mas agora aí é invasão de competência, né, vereador? Mas nós falamos que a Câmara pode e deve, tem por papel constitucional a fiscalização, em último caso a denúncia até mesmo ao próprio Ministério Público, né? Sim. Presidente da Câmara, Ronaldo Trajano. Nosso tempo para a primeira entrevista esgotou. Em outra oportunidade, tenho certeza, nós vamos falar de outros assuntos que vão vir e que vão ser do interesse da população. Muito obrigado por acolher o nosso pedido e por estar aqui ao vivo nos estúdios da Vale FM 99.1. Eu agradeço o convite, né, e não só como presidente, mas como Poder Legislativo, as portas da Câmara de Vereadores estão sempre abertas a toda a comunidade. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. 7h33, 16 graus a temperatura. Em nome de Seletro, 54 anos levando energia aos seus associados. Vamos ao break comercial e já voltamos. Rádio Vale. O governo federal não mede esforços para ajudar o Rio Grande do Sul. São milhares de profissionais, aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país funcionando como hospital. Os Correios recebem e transportam doações gratuitamente. E ainda, uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. É o Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/unidos pelo RS. Governo Federal. União e reconstrução. A Seletro está ao lado do associado nesse momento de reconstrução. As últimas semanas foram extremamente difíceis para todos, mas o espírito de cooperação sempre fala mais alto. Devolver a normalidade exige dedicação integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos cientes de que ainda há problemas a serem resolvidos e estamos trabalhando com força total para devolver a normalidade a todos os nossos associados, nos mais distantes rincões.
De mãos dadas com as nossas comunidades, direção, conselheiros e funcionários vem unindo todos os esforços no enfrentamento a situações extremas e complexas, mas integrados numa missão muito maior do que tão somente restabelecer a energia. Estamos a campo para devolver a esperança por dias melhores. Seletro, sempre ao lado do associado. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM 99.1. Vale Informação com Ronaldo Toné, Dalcira de Oliveira e Ana Pozobon. Sete horas 35 minutos. Ao senhor e a senhora que está se somando agora na audiência, seja muito bem-vindo. Use o nosso WhatsApp 2023 1397 para mandar a sua mensagem, a sua opinião, o seu carinho, se for possível, com todos e conosco. No Facebook também temos imagem e som e nos aplicativos pela internet, em qualquer lugar do planeta. Quem tiver acesso na rede mundial de computadores pode nos ouvir e assistir. Comigo, Dalcira de Oliveira, Ana Pozobon, Ronald Vargas, e nós vamos até às 9 horas. Muita satisfação nesse momento de receber a presidenta da Câmara de Dirigentes Lojistas, empresária Lourdes Helena Rossi Steindorf. Ela que representa um segmento que foi, sim, muito atingido na pandemia, 2 anos, 3 anos atrás, né? E agora, de novo, com essa tragédia climática. As coisas ficam difíceis para quem faz essa importante intermediação entre mercadorias e serviços e os clientes que demandam por esses produtos e por esses serviços. Ana Pozobon. Bom dia, prazer em recebê-la, presidente Lourdes. A primeira pergunta não pode ser diferente. Como é que o CDL está preparado? Porque existe, inclusive, vocês fazem sistematicamente reuniões com Porto Alegre, né, com o CDL, que abrange todo o Rio Grande do Sul, e existe, então, um trabalho quase que conjunto em relação aos municípios, né, ao comércio. Quais são essas orientações assim, de como, né, tem municípios que terra arrasada, né, o comércio foi atingido quase que na sua totalidade. Nós, em Cachoeira, não o comércio, não a cidade, porém, todo o entorno. E a gente tem uma frase que é recorrente, que diz que em Cachoeira, se o agro vai mal, o comércio vai mal. Queria a sua avaliação a respeito desse cenário. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Obrigado pelo convite, para a gente poder dar uma esclarecida aí para a nossa cidade, para o nosso público, né, para a nossa comunidade. Bom, Ana, assim, ó, a CDL, né, juntamente com todas as entidades, né, de Cachoeira, principalmente, nós estamos muito unidos, né? A gente tem realmente reuniões, vamos dizer, consecutivas, né, para discutir. O que acontece? Fala-se assim, ó, Cachoeira não foi atingido, não grandemente, lógico, nós temos, sim, uma parte da comunidade bem atingida, na qual, justamente por isso também se reúne Prefeitura, Cacisque, CDL e várias entidades, todas, né, as entidades representativas de classes aqui de Cachoeira. Logo que aconteceu todo, que começou, né, no dia 1º de maio, aniversário do meu pai, a Vanessa, a nossa secretária da Indústria e Comércio, me ligou dizendo que a Ângela, nossa prefeita, estava convidando para uma reunião emergencial. Então, lá na prefeitura, no dia 1º à noite, que era feriado, né, numa quarta-feira, se não me engano, várias entidades se reuniram, mais brigada, Polícia Civil, o hospital,
A Câmara dos Vereadores também foi convidada, não estavam todos, mas tinha vários. Então, tinha em torno de umas 40 pessoas. Gente, o que está acontecendo? Isso, né, em Cachoeira, que já se sabia. O que a Defesa Civil estava fazendo? O Júnior estava lá, né, que tem um trabalho incansável, eu sempre falo para ele, o Júnior está de parabéns. Não sei se vocês sabem, inclusive, a gente teve uma reunião anteontem na Cacisque, onde o Júnior fez toda uma explanação, né, uma transparência do que já fizeram, né, a Defesa Civil aqui em Cachoeira, com todos os detalhes, com muitos números. Essa explanação, parte dela está lá no site da Prefeitura, para quem quiser ver, inclusive. E a nossa Defesa Civil ela foi eleita a mais competente, ativa, alguma coisa assim. Ganharam até um prêmio ontem, vocês devem estar sabendo, né? O Júnior ele já tem experiência de outros anos, foi adquirindo, né? Principalmente nessa função das enchentes. E agora eu admiro muito o trabalho dele, porque ele é aquele cara que arregaça as mangas e vai. Então, ele podia só ficar por detrás, né, gente, administrando. Bom, daí a gente conversou. Gente, quais são as medidas que nós vamos tomar agora? A Cachoeira havia sido bloqueada a ponte às 5 horas da tarde, às 17, no caso. E o que vamos fazer? E logo ficamos totalmente ilhados, né, pela RS 403 ali também e Santa Maria, Cachoeira. Esse foi o nosso maior problema, em consideração assim ao Estado, né? Mas o que se fala? Nós somos um povo de sorte, apesar de todas as situações dos ribeirinhos, principalmente, que foram atingidos, né? O nosso comércio, fisicamente, ele não foi atingido. Porém, não se pode dizer que nós não fomos atingidos. Nós, o comércio, varejista, principalmente, aqui de Cachoeira, tanto comércio, serviço, como indústria. Tudo foi grandemente atingido. Nós temos empresas grandes, como a Escriu, por exemplo, que fica aqui dentro da cidade, e outras, né, Todesmad, foram muito atingidos, porque não tinham os funcionários, não poderiam se locomover, por exemplo, eles nos pediram esse socorro, né? Inclusive, se me permite a colaboração, 300 funcionários foram dispensados por férias, né? Por não ter condições, não chegava material, não tinha como manter a linha de produção. Exato. Né? Então, isso foi medida emergencial, como outros segmentos também devem ter tomado as suas medidas, né? Sim, a gente ficou assim, ó, eu como empresária que sou também, né? Não sou uma grande empresária comparado a indústrias e coisas assim, mas pensa bem, o que aconteceu? Eu me coloco no lugar do lojista. Tu não foi atingido fisicamente, né? Nós não tivemos lojas destruídas, como tivemos em outras regiões, inclusive cidades destruídas, não foi nem só as lojas, né? Mas nós tivemos o abalo, o impacto que tudo isso causa. Então, o que aconteceu ali nos primeiros... Bom, na quinta-feira, na sexta, no sábado, não entrava ninguém no comércio. Sabe? Ninguém. Ficou então, vazia, não tinha movimento. Era uma pandemia. Nem de automóvel, né? Nem de automóvel. Então, começa a preocupação. Na semana seguinte, como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Aí tem aquela situação. Fala com CDL, fala com as outras entidades. Aí, no sábado, pela manhã, a gente se reuniu na Cacisque, também, várias entidades, onde o presidente da Cacisque, que é o Rafael Quadros, nos convidou, né, as entidades, para formar um comitê de linha de frente para atuar junto à prefeitura. Porque quando tu vai para uma reunião com muita gente e muitas opiniões, muitas cabeças pensantes, é muito bom, surgem muitas ideias, mas também se perde também. Se perde e fica uma função, né? Uma divergência de opiniões sempre. Bom, aí se criou essa linha de frente. Qual era a nossa principal atitude a ser tomada no momento? A ponte, né, a nossa ponte, as nossas estradas, foi uma votação unânime. Então, à tarde, às 15h, eles foram, né, a comissão, com uma outra reunião com a prefeita e o DINIT e outras entidades também, e foi a nossa principal exigência, né? Porque nós, CDL, nessas reuniões agora
dessa última semana, estamos sendo representados pela CACISC. Várias entidades que fazem parte da CACISC, né? Mas tem um representante da CDL nessa comissão, tem do hospital, tem de todas as entidades. A Dalcira me olhou, achei que ela queria perguntar uma coisa. Mas aí, então, foi aonde a gente disse assim, vamos para cima da prefeitura, do DINIT, porque nós precisamos liberar nossas estradas, a primeira coisa, porque aquilo ali estava trancando tudo, né? E aí foi aonde o DINIT começou a trabalhar, veio, já estava chegando mesmo, né, na cidade, começou a trabalhar ali, e era cascalheira, e, bom, tinha... Todos os setores ali estavam, né? Sim. E a gente descobriu, então, que as nossas retros estavam indo para fora, não se tem muitas, as caçambas, tem toda essa função, né? Porque, na prática, tu fazer o plano, o planejamento é uma coisa, mas tu tem que pensar bem mais longe, né? Porque outras cidades estavam solicitando e a primeira coisa a gente disse, não, a gente vai exigir que a prefeitura imediatamente... Né, faça não é nem licitação, um contrato, uma coisa para não deixar sair daqui, porque depois que sair daqui, porque nós tínhamos urgência. E realmente foi tudo feito, a prefeitura está trabalhando bastante, né, todas as secretarias, eu que conheço bem o pessoal lá, seguido estou em contato, né, sei, e está fazendo um trabalho bem importante, bem Lhe ouvindo necessário. falar, presidente, eu fico até bem feliz de ver que dessa vez, em busca de um bem comum, todo mundo se juntou. Exato. Né? Como diz o Rafael, presidente da CACISC, não tem cor partidária, não tem cor de pele, não tem cor de cabelo, do olho, do escambau. É dizer, vamos fazer e a gente tem que fazer, depois a gente vê, sabe, de quem é o louro da glória. Mas nesse momento a gente precisa se juntar para fazer. A gente sabe que o agro sustenta Cachoeira. A economia de Cachoeira é baseada no agro. E todo mundo me diz que daqui, da Ponte do Fandango para lá, em direção a 290, toda aquela região atingida, é desoladora o cenário. Quanto mais a água baixa, mais triste fica olhar aquele cenário. Como é que o varejo vai se reinventar? Porque a gente sabe, a circulação de dinheiro vai diminuir, por mais que o governo venha e socorra os produtores rurais, e vai ter esse socorro, é claro, né? Mas, de qualquer maneira, o dinheiro não vai circular. E nós teremos problemas de emprego, de circulação e até de consumo. A CDL, como é que ela está se estruturando para isso? O momento agora é de muita cautela, né? Vários projetos, várias coisas. Agora, o que realmente vai acontecer? Nós, CDL, pensamos o seguinte. Primeiro, a gente planejou de reunir, assim, inclusive a CDL tem um advogado, né, que está apto a atender qualquer associado, não vai ter cobrança, né, só encaminhar ali na CDL para atender qualquer dúvida que surja no momento agora, financeira, trabalhista, para atender e para dar o respaldo, né, do que se pode fazer. Porém, o momento é de cautela porque nada é decidido completamente. Bom, uma das coisas que a gente fez, no caso, eu vou pular para poder te explicar. Eu, Lourdes, presidente da CDL, estou fazendo parte da Federação Gaúcha do Varejo, como diretora, uma diretora. Lá nós temos diretores de todo o Rio Grande do Sul, né? O nosso presidente é o Wilson Noer, que tu, inclusive, até já fez uma entrevista com ele por outra ocasião, a Dalcira, no caso. E, então, o que a gente faz ali? Essa semana, a gente teve 2 reuniões com a FAGV online. O que acontece? Primeira pergunta que eles fizeram. Lourdes, vê aí na tua cidade, todo o estado fez isso. A que ponto foi atingido essa parte do agronegócio? Aí, ali no nosso grupo da CDL, né, foi perguntado na CACISC, em várias entidades, o quanto. Hoje o pessoal coloca tudo em milhões, mas é difícil realmente de saber, né? Isso assim, porque é muito recente, precisa de um tempo para calcular tudo isso. Aí eu tenho colegas, né, a Juliana da Líder Tratores, a Juliana do JB Rolamentos,
o Heitor, a gente tem várias pessoas que são diretamente ligadas com o agronegócio aqui em Cachoeira. Então, a pergunta foi, o que tu acha? Faz uma pesquisa com teus clientes, foi assim que a gente fez, né? E vê o que aconteceu, a Ju. Eu acho que 50... Acho não. Ela perguntou, né, para os clientes dela, que responderam, no caso, que conseguiram, o que eles achavam que tinham perdido. Eu perdi 50% da minha lavoura, outros tinham colhido 30%, outros tinham colhido 80%. Então, outros tinham colhido, mas estavam nos silos, acabaram perdendo, né, porque entrou água, umedeceu, apodreceu, aquelas coisas que acontecem. Aí se criou uma estatística, inclusive depois passando para a FAGV em todo o estado. Mas isso ainda é uma coisa muito relativa, porque ainda depende justamente disso, de baixar as águas, de ver o que realmente vai acontecer. Cachoeira não foi assim tão prejudicada como outras regiões. Mas tivemos pessoas raras, que inclusive já tinham até colhido, que conseguiram salvar. Então, se tem uma esperança aqui. Bom, o governo, por outro lado, está lançando inúmeros pacotes. Ontem eu fiquei na loja até umas 8 horas, recebi a visita ali da gerente do Banco do Brasil, que me atende. Fazia dias que ela queria conversar, né, ver o que a gente precisa, aquela coisa toda. Eles já estão visitando, né, os seus clientes. E aí, conversando com ela, porque tu vê na mídia, nem tudo que tu vê na mídia realmente vocês sabem, né? Porque agora é um momento de muita especulação, vai ter isso, vai ter aquilo, mas realmente concreto, do governo estadual, ontem saiu, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, saiu várias medidas, né, que se estava aguardando, várias coisas. Ontem à noite, 10 da noite, alguém botou ali no grupo da CACISC. Na verdade, esse alguém foi a Mari Labres. E aí, várias coisas que foram confirmadas. Mas, do governo federal, se tem muitas promessas, mas nem tudo foi confirmado ainda, né, porque isso aí precisa ser publicado. Essas coisas de política, vocês sabem como é, né? Tem que ser assinado lá, ok, vai ser isso, ponto final. Então, ainda existe muita especulação do que vai acontecer e do que não vai. Por isso, a CDL, uma das medidas, além daquela medida social que a gente quis tomar para também ajudar, que depois até eu gostaria de falar aqui, a gente pensou assim, primeiramente, gente, em primeira linha, naquela primeira semana, o que nós precisamos? Esclarecer o nosso lojista, né, das possibilidades, do que se pode fazer, do que vem por aí. Então, nós vamos fazer assim, só que a gente está esperando o tempo para que a coisa se decida melhor. Não adianta tu ir para lá e dizer, eu acho, eu penso, talvez isso se concretize, nós precisamos ter coisas exatas para passar para o nosso associado. Mas a CDL ela está realmente muito preocupada, né, com isso. A gente sabe que vão ter inúmeras medidas da parte do governo, essas ajudas todas que vêm, né, se fala muito nessas ajudas, que o Brasil, o que Cachoeira precisa, por exemplo? Lá na CDL, eles sempre falam, a Cachoeira precisa melhorar a autoestima. Eu acho que a autoestima do gaúcho, em geral, agora, ela melhorou muito, porque nós somos um povo muito amado, forte e resiliente. Então, assim, é difícil, nossa, é muito difícil. Agora, como tu disse, baixando a água e vendo realmente o estrago, primeiro, foi o momento de salvar, né? Salvar vidas, como disse o Júnior lá da Defesa Civil, numa reunião que a gente teve essa semana na CACISC. Agora vai começar o momento de reconstrução, e esse é bem mais difícil, porque agora as pessoas vão começar realmente a ver o que aconteceu, tipo, como a gente tem visto nas redes sociais, né? Baixou a água, o que sobra de uma casa? O que sobra de uma loja? Essa semana, falando na reunião da FAGV, onde estava a presidente da CDL, presidente da federação, outras entidades, nós vamos precisar de muita ajuda de entidades como o SEBRAE, SENAC, e outros, né? Porque, gente, a Cachoeira, por exemplo, recebeu muita ajuda.
O nosso pavilhão lá da Fenarroz está lotado de mantimentos. Eu sou do Rotary Integração, também tem uma equipe de linha de frente que vai para lá, trabalha, bota as fotos para a gente, presta contas. Ontem a gente teve uma prestação de contas dessa equipe, que está trabalhando também na linha de frente, pessoas que podem ir para lá fazer reciclagem, né? E o que a gente percebe que falta é o planejamento. O planejamento agora, para tudo que se vai fazer, é extremamente importante, porque tem... O que o presidente da AGV falou na reunião? Bom, Porto Alegre ficou embaixo d'água, né? Nós não somos um caso isolado. No caso, com 40 e poucos cidades que estavam na reunião da AGV, tinha nós, que era Cachoeira, Passo Fundo, Camaquã e Santa Maria, que não foram atingidos grandemente. O resto todos, o resto na totalidade. Todos que estavam ali, tem gente que não sabe nem como recomeçar. É verdade. Né? Eles vão ter que reconstruir em outro lugar. Então, como? Ontem a Carla, ali do Banco do Brasil, estava me falando o seguinte, agora vem o Pronamp, por exemplo, né? Para média e grande empresa. As maiores mesmo não se enquadram no Pronamp, né? Se enquadram no outro sistema, que é um tipo de financiamento que o governo vai dar, né? Subsidiado uma parte pelo governo, aquela coisa toda. Mas ela estava falando assim, ó, a gente está pensando no banco, também com reuniões com Caixa e outros, né, órgãos deles, de fazer um gel, como é que ela falou? Um gel... como é que foi a palavra? Analisar geologicamente, entende? Por regiões. Geograficamente. Geograficamente, mas ela falou numa outra palavra lá que o banco faria, não me recordo, porque, tipo assim, ó, as cidades que foram mais atingidas, elas poderiam ter uma isenção desse juro, dessas taxas, né? A CDE, a FAGV, está buscando um tipo de financiamento como é que se diz? A fundo perdido. Porque essas cidades não têm, elas não vão ter como pagar de começo, né? Não adianta, é uma reconstrução do zero e nós precisamos que essas reconstruções aconteçam, né? Diferente de Cachoeira, né? Nós só temos que ter, vamos dizer assim, ó, claro, nós vamos ser atingidos, como tu falou, cada vez mais, a gente tem que ter planejamentos, porque o que vem por aí? Como vai se comportar a nossa comunidade? Nós vendíamos para toda a região. Por exemplo, o CDL lançou uma campanha Ajuda RS, também. O que é o Ajuda RS? A gente está fazendo vídeos, publicando nas redes sociais, criou-se um Pix, né? Momento que nós tivermos uma quantia X, nós vamos ter uma transparência de relatar tudo isso para a comunidade, quanto que veio, coisa e tal, o que vamos fazer. Para, digamos assim, temos 100 mil, temos 200 mil, vamos comprar produtos aqui de Cachoeira, nós temos um grupo que tem 400 e poucos associados, os lojistas, os demais lojistas também poderão entrar nesse grupo, e ali nesse grupo a gente vai dizer assim, a gente precisa de tantos rodos, material de limpeza, por exemplo, precisamos de 100, de 200 rodos, quem consegue nos vender? Né? Comprar aqui de Cachoeira para doar para a nossa região, tipo Paraíso, Candelária. Candelária, a gente já entrou em contato com eles não tiveram, assim, lojas destruídas, Candelária não teve. Ali foi bem maior o abalo, mas não teve, né? A associação lá nos falou. Então, eles não necessitam dessa ajuda. Vamos ver Paraíso, Cerro Branco, né? E aí a gente vai doar para eles, comprando aqui em Cachoeira. Então, vocês entenderam? Em alguns mercados já existe essa plaquinha. Produto gaúcho. Isso, tá. Sim, essa é a maior campanha. Está uma campanha nacional, inclusive, né, presidente? Nacional. Uma campanha nacional, com todos os produtos que saem daqui, que são produzidos aqui, que o Brasil compre o produto gaúcho. Realmente produtos, serviços bastante. Da nossa cidade, exatamente, né? Isso é fundamental. Ou da nossa região. Esse é o objetivo, com mais todas as ajudas que vão vir do governo federal,
Eu acredito que, claro, a gente vai sentir muito, mas vai sobreviver. Falando de Cachoeira, nem se fala, né? Comparando a outras cidades. O que o nosso presidente, só para mim não esquecer, assim, falou? Por exemplo, ele fez ali uns tópicos. Gente, vamos fazer uma pesquisa. Ele fez lá em Porto Alegre, né? Com o lojista, porque apesar de estar embaixo d'água, todo mundo tem celular, tem rede social, tem, né? Então, teria como responder. Foram feitas várias pesquisas. Eu acho que até vocês, com certeza, devem ter respondido a nível de estado. Mas essa foi Porto Alegre. Digamos assim, Porto Alegre, ali o nosso centrão, né? Tem aquele lojista. Imagina uma loja de confecção atingida, perdeu tudo, né? Ali na Rua da Praia, vamos lá, bem no popular. Perdeu tudo. Daí vai lá, abre agora, gente. Ontem já começou a aparecer no noticiário, né? O pessoal limpando e sempre aquele barro. Pouca coisa se aproveita, né? Então, gente, com tanta doação que teve, nós temos um diretor, que é o diretor da CDL Canoas, é o diretor da FAGV, presidente da CDL Canoas, que ele tem uma fábrica de água mineral, uma fábrica, um engarrafamento, né? Então, o que ele fez agora na pandemia? Não foi... Na enchente, nessa catástrofe. É uma pandemia. É uma pandemia. A empresa dele não foi atingida, ele estava doando água, né, desde o começo, porque ele só pedia que levasse o vasilhame, né? Então, assim, ó, a água é o que mais veio para a região sul. Roupas, gente, está sobrando, a gente sabe. Eles pedem que não doem mais roupas, então doem alimentos, né? Na parte de alimento, o governo federal também vai ajudar. Claro, né, gente, que isso aí não é para sempre. Por quanto tempo? Então, assim, a pergunta é, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar vendendo roupa? Então, é momento de mudanças. Muita coisa vai se repensar agora. O que vai circular? O que a comunidade vai precisar? Então, os negócios vão mudar o rumo. E isso é muito importante. Com certeza. Nós ouvimos a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, empresária Lourdes Steindorf, e em outras oportunidades nós vamos falar de outros aspectos do desdobramento de tudo isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, tá, pessoal? Eu falo tanto que eu não deixo vocês perguntarem. 8 horas 2 minutos. 8 horas 2 minutos, 16 graus. Nós vamos para o break das 8 horas e depois retornamos para falar de cartório eleitoral, de título eleitoral e das eleições que estão se aproximando. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Uma rádio do jeito que você gosta. Vale FM 99.1. Você está ouvindo Vale Informação. Horas 4 minutos. Bom dia para quem está chegando agora aqui no Vale Informação. Tem pessoal, né, Ana, que acorda um pouquinho mais tarde. Exatamente. Né? Então tem todo o direito, não estamos absolutamente, muito antes, pelo contrário, criticando. Que bom, faça isso, mas se soma na segunda hora do programa. É muito bem-vindo. Lembre-se, nós temos o WhatsApp 2023 1397. A contribuição do ouvinte é muito valorizada aqui. Ana, nós estamos falando com a presidente da CDL
a Lourdes Steindorf, mas ontem nós tivemos um episódio empresarial pelo lado da indústria, né? Porque eles se conversam, são todos empresários, que foi impactante, que foi a eleição do novo presidente da Fiergs. Federação Que das não Indústrias do Rio Grande Olha do que Sul. interessante, ver que os tempos são. Não aconteceu na Fiergs. Por quê? Porque a Fiergs está Debaixo debaixo d'água. d'água. Sim, Ela está toda aquela inundada área. na zona norte de Porto Alegre, quem conhece, né? É. Saída ali para Cachoeirinha, e está debaixo d'água. Eles tiveram que fazer no Leopoldina Juvenil a eleição. Olha, escolheram um lugar top, né? Porque fica no Moinhos de Ventos, que é uma parte alta de Porto Alegre. Não Então, chegaria água mesmo. então, o que aconteceu? Todos os 107 sindicatos que compõem a Fiergs votaram. Olha só. Certo? E o resultado da eleição do Cláudio Bier, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Material Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul. Máquinas agrícolas. Máquinas e implementos agrícolas. Exatamente. Isso. O Cláudio Bier foi eleito por 54 votos a 53. Um voto só de diferença. O seu adversário, o empresário Thomas Numenkamp, certo? Ficou por um voto de se eleger. Se um sindicato tivesse trocado o voto, o resultado era o contrário, né? Um voto vale dois, né? Um voto vale dois. Que sai de um para o outro. Então verdade. foi uma coisa praticamente inédita. Inédita na história da Fiergs, com certeza. E a Fiergs tem peso, mas o Cláudio Bier também tem peso para Cachoeira do Sul. Sim. Porque em 2001, Fundição Jacuí, ele né? comprou a Fundição Jacuí. Então, exatamente. a Fundição Jacuí é dele, a Masal, que a base da empresa é em Santo Antônio da Patrulha, é dele, e outros negócios. Né? É uma empresa, inclusive, com negócios fora do país. Então, eu posso abrir um parênteses e te dar um depoimento. Eu tive a oportunidade de ser assessora de imprensa do CIMERS, né, que é o Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas, com o Cláudio Bier na presidência, que ele é o eterno presidente, né, como todos dizem. É mais ou menos como algumas entidades da área da saúde, que ele só se reveza. Uma hora um é o presidente, outra hora o vice. É que não são muitos que não querem são assumir muito os que cargos. querem, não é? Né? Não é que a pessoa queira, às vezes ele é obrigado. O Cláudio Bier é uma liderança, ele é uma liderança no segmento dele. Dificilmente nós identificamos alguém com tanta liderança, e todo mundo que é do meio, né? Todas as empresas de grande porte do meio do agro estão habituados a conviver com o Cláudio. É um homem de personalidade forte. Ele é uma liderança que surgiu mais ou menos na mesma época que o Mânica, que é um grande empresário, que é um grande... na verdade, não chamaríamos ele é empresário porque a feira de Não Me Toque se tornou um negócio, né, que ultrapassa as fronteiras do Brasil já, mas são duas lideranças que surgiram mais ou menos na mesma época. São homens de linha de frente, que não têm medo de ir e falar em nome do Rio Grande do Sul e defender as suas propostas. Então, me parece que para a Fiergs, que vários nomes importantes, vários líderes que ajudaram a fazer esse Rio Grande do Sul crescer, passaram pela Fiergs. Sem dúvida. A grande maioria ficou no seu segmento, mas muitos foram para outros caminhos. Ana, né? Tem um outro detalhe que eu queria ressaltar em relação ao Cláudio Bier, além de ser o dono da Fundição Jacuí, aqui na Avenida Brasil, todo mundo conhece, ali, próximo da Larico Ribeiro. Ele tem 81 anos de idade. Um homem com 81 anos de idade, vamos combinar, né? Um homem bem financeiramente. Super bem. Podia estar cuidando dos netos, podia estar viajando, podia estar, enfim, fazendo o que bem entendesse depois de uma vida, sei lá, 60 anos trabalhando, né? Sim. Não, ele aceita o desafio, desafio de assumir a presidência e disputar a presidência e ganhar por um voto. Imagina o desgaste dessa eleição. Que deve ter sido. Um voto. E aí, logo depois de promulgado, de anunciado o resultado, ele foi entrevistado. E aí perguntaram para ele, e aí agora? Disse, olha, acho que nós precisamos nos reinventar. 90% das indústrias gaúchas foram atingidas por essa tragédia climática. Né? Muitas empresas vão ter que fechar as portas. A preocupação era essa. E ele disse, olha,
o primeiro pleito, perguntaram especificamente, qual é o primeiro pleito que a sua gestão da Fiergs, Dr. Cláudio Bier, vai fazer ao governo federal, às autoridades, seja quem for. Ele disse, bom, nós precisamos, para que a nossa indústria 90% se reinvente e possa respirar, de empréstimos, se possível a juros zero, ou com juros muito subsidiados, mas com 3 anos de carência. Ou seja, o empréstimo sai agora e a primeira parcela desse empréstimo vai começar a ser pago só daqui a 3 anos, lá em meados de 2027. É um pleito importante e ousado, mas que ele diz que é essencial para nós superarmos a tragédia que está sendo essa questão climática no Rio Grande do Sul. Então, acho que estruturas como a Fiergs vão ajudar muito, como nós vimos a Lourdes falando aqui da CDL, da CACISC, da parceria público-privada com o poder público, para tentar, cada um, no seu tamanho de prejuízo, recuperar, porque o Estado não vai acabar. Né? Inclusive, o raio-x, a radiografia que a presidente fez agora, Lourdes, em relação ao CDL, a situação, é justamente a última colocação dela, que é super importante, que vai se redesenhar todo esse cenário. O perfil de empresas, até então, pode ser completamente diferente daqui para frente. As pessoas vão ter que se reinventar, inclusive porque tem segmentos que o investimento do zero é praticamente inviável, né? Então, algumas empresas, de repente, até de segmento, vão mudar, né, em função disso. Não tem condições estruturais de se reerguer no seu segmento, de repente vai abrir o flanco para outros mercados, né? Isso é verdade. Só uma curiosidade, todos conhecem, ou já ouviram falar do Mano Chandes, né? O polêmico roqueiro que se elegeu deputado estadual. Pois é, ele é filho do Cláudio Bier, que se elegeu presidente da Fiergs. Curiosidade. Na verdade, toda essa questão, e há uma mobilização em termos de Brasil, porque as desavenças acabaram, pelo menos momentaneamente. Nós tivemos até mesmo ontem uma integração Grêmio e Inter, juntos, vão fazer uma camiseta compartilhada, né, para ajudar no fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, a Lourdes tem razão em dizer uma coisa, é preciso planejamento. A partir de agora, a água está baixando, felizmente. Teremos cenários aí desoladores, mas se não houver, se não tiver planejamento sobre quais prioridades... Por exemplo, existe já um estudo em Cachoeira para saber qual a principal, tirando a ponte do Fandango e a BR-153 ali, que agora mais esse problema ainda da ponte da Várzea, né? Quais são as nossas prioridades, para ser redundante, prioritárias? E é isso que esses grupos, essas reuniões estão tentando levantar. Nós temos problemas seríssimos. Não, isso sim, não tem dúvida. Sim, a logística, né? A logística, sim. Mas a partir da logística, qual é o nosso olhar de raio-x buscando outras prioridades? Quais são? Logística, transporte. Nós precisamos ter acesso à cachoeira. E a 153 é prioritário. Se houver problemas com a 153, mesmo assim, em último caso, nós temos toda essa volta aqui por Santa Cruz, na 287, enfim, entrando por aqui por Novo Cabrais. Mas, a partir disso, como reestruturar as indústrias, como melhorar o comércio, como evitar a leva de desemprego que vai acontecer, como é que tudo isso vai ficar nos próximos 30 dias, digamos? Existe a Assembleia Legislativa, já aprovou um fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul, mas dentro desse fundo, nós aqui em Cachoeira, qual a prioridade? Bom, sobre isso, é um dos assuntos que eu tinha listado na minha pauta aqui, que foi aprovado ontem por 52 votos a favor e apenas 2 contra. Que bom que tem 2 contra. Unanimidade sempre é burra, então é bom porque se faz contraponto e se melhora as coisas. Mas foi por uma esmagadora maioria. O Plano Rio Grande é chamado esse fundo, essa ideia. Quem foram os dois, só por curiosidade, sabe quem foram os dois contra? Não levantei o nome, eu só. Mas foi esmagadora, assim, o ok. Inclusive
o governo do Estado teria sinalizado que boa parte dessa ideia, desse projeto de lei, veio do PT, que em tese é adversário do governador Eduardo Leite. Eu digo em tese porque nessa hora, da Alcira e Ana, não tem adversário, né? Não. É isso que está acontecendo. A causa é maior. Bom, mas eu quero ressaltar algumas coisas que me chamou a atenção. Eu recebi, através da assessoria de um deputado, na sexta-feira, esse projeto de lei que foi votado ontem. E essa assessoria disse assim, Ronaldo, por amizade, conhecimento, dá uma olhada e vê se tem alguma sugestão para o nosso deputado aqui colocar, apresentar como emenda, etc. Se tu vê alguma coisa que tu acha que pode melhorar. Eu li o projeto, ele não é longo, ele cria, na verdade, um gestor, uma figura de um gestor, que seria o executivo deste fundo, e um conselho que é consultivo para, né, ser ouvido na aplicação dos recursos. E esse fundo, ele tem uma duração limitada, ele não é ad eterno, ele é para enfrentar o que aconteceu em 2023, olha que interessante, no ano passado, as consequências de setembro daquelas cheias. Sim. E agora das cheias de 2024. É para isso. Então, restringiu, eu acho correto, restringiu que o dinheiro que entrar no fundo será usado para quem foi atingido, sua moradia, sua empresa, enfim, o seu negócio, a sua atividade, nesse espectro de setembro do ano passado a maio de  2024. Tá. Isso o governo do Estado. Isso aí é um fundo que vai ser administrado... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, entende? Mas não é um fundo pequeno, porque esses recursos que o governo federal mandar para o Estado, que o governador pediu 20 bilhões, lembra? Vem para esse fundo. Vem para esse fundo. Então, você imagina... Há necessidade, então, da criação desse fundo. E havia necessidade, até para... Sim, eu acho que até por uma questão, Ana, de transparência. Olha, bota num único fundo e presta contas de cada dinheiro que sai. Sim, mas me chamou a atenção, e eu alertei a assessoria do deputado que me pediu uma opinião, né, um palpite. Eu achei interessante. Primeiro, que o conselho ele não é deliberativo, ele é só consultivo. O que significa isso na linguagem que a gente não usa? É que ele dá palpite, mas ele não decide. É isso que a diferença entre consultivo e deliberativo. Então, é um conselho para dar palpite. Se o governo do Estado quiser, aceita. Se não quiser, não aceita. Isso me preocupou. Eu digo, olha, acho que esse conselho tinha que ser deliberativo. Ele tinha que ter a última palavra. E outra coisa, o gestor, ou seja, a figura do administrador desse fundo gestor, é uma figura única com poder de ordenar despesa. Então, eu diria o seguinte, Dalcira, Ana, ouvintes, prezados ouvintes, esta pessoa, eu alertei, essa pessoa vai ter superpoderes. Não que ele vá fazer algo ilegal, ele tem que cumprir a legislação, etc., mas ele vai enfechar quem o governador escolher, olha bem, quem o governador escolher para essa função, vai enfechar escolha do governador, a escolha pessoal do governador. Escolha pessoal, assim como foi do presidente colocar o deputado Paulo Pimenta para ser o contato aqui. Eu não vejo, eu fico pensando e estou curioso, quem será esse homem ou essa mulher que vai ter esses bilhões de dinheiro para dizer que vai vir tanto para a habitação em Cachoeira e tanto para Caçapava? Não é o vice-governador? Assim qual é o critério? Não está nomeado. Não foi aprovado ontem. Então hoje, eu ouvi algum comentário que poderia ser o governador Gabriel Souza. Tem um item neste fundo que diz, e eu não gosto dessas coisas dubiativas tão amplas, que elas não centralizam nada e a tia Maria não entende. Promoção do desenvolvimento econômico sustentável do Estado por meio de investimentos estratégicos. Aí já começa a dar arrepio, né? Capazes de criar infraestrutura econômica e estimular o desenvolvimento de um ambiente propício ao fortalecimento e à implementação de cadeias produtivas. É muito burocrático isso. Mas isso aí vamos dizer, vamos criar emprego para a tia Maria precisa trabalhar, vamos dar condições para as microempresas, né, continuarem e manter. Tem um sindicato que vai fazer 20 rescisões essa semana. 20. Isso é uma hecatombe.
E por aí, necessariamente. E aqui vira burocrático. Hoje nós focamos mais na área urbana, indústria, comércio, falamos mais, mas sempre ressaltando aqui, ó, grande parte dessa ajuda do Plano Rio Grande, da reconstrução, tem que ser dirigida para o setor primário, tem que ser dirigida para o setor rural do estado do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos danos materiais, pessoais, muito importantes. Então, isso aí precisa ficar bem claro aqui. De qualquer maneira, são os últimos movimentos na área de organizar, coordenar as ajudas, porque isso também é essencial, porque senão fica todo mundo achando que vai resolver tudo, não vai conseguir, e de forma atabalhoada. Agora, 8h20, nós tínhamos anunciado a presença conosco do coordenador do cartório eleitoral, o Leandro Martins Moraes, que vai nos falar aqui de uma data limite que está chegando para as pessoas se habilitarem corretamente para as eleições de outubro. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Dia 23 de maio, agora, nossa quinta-feira. Amanhã é o prazo final para o eleitor comparecer ao cartório eleitoral e fazer a sua solicitação de primeiro título, a sua troca de local de votação, a sua regularização, para que tudo corra bem lá em outubro, no dia da votação. Leandro, ontem eram 6h30 da tarde, noite já, em Cachoeira. Eu passei ali na 15 de novembro, cartório aberto, pessoas sendo atendidas. A movimentação está grande lá? Sim. Felizmente, segunda-feira, nós recebemos a notícia do TRE que o data center, que é o servidor principal, né, que fica localizado no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, ele foi religado. Ele estava alagado lá, Isso, né? Foi alagado, né? Então ele precisou ser desligado. Ele funcionava com um gerador próprio do TRE, mas o pessoal achou temerário manter ele ligado por muito tempo. Então, segunda-feira foi religado, a nossa internet retornou e a gente conseguiu retomar todos os sistemas e consegue também fazer um atendimento integral para os eleitores. Inclusive com certificação digital? A biometria... Biometria não? A biometria ela foi suspensa pelo TSE, né, como uma medida facilitadora, né? Porque, embora a Cachoeira do Sul tenha conseguido retomar o atendimento integral, muitos outros cartórios do Rio Grande do Sul aí tiveram um prejuízo enorme, né, em termos de infraestrutura, de equipamento, prédio, né, foi tudo muito prejudicado em alguns cartórios. Então, o TSE suspendeu a coleta biométrica em todo o Rio Grande do Sul para facilitar o atendimento dos eleitores e possibilitar que quem não conseguiu fazer o título possa fazer pela internet. Então, os eleitores eles têm duas alternativas. Eles podem, pelo site do TSE, buscar o autoatendimento, fazer a sua solicitação digital, que depois vai ser analisada pelo cartório eleitoral, ou podem comparecer presencialmente ao cartório e fazer essa solicitação. Tem essas duas vias aí. Com qual documentação? Isso é sempre importante reforçar qual é a documentação que as pessoas devem levar ao cartório. Documento de identidade, esse não pode faltar. Tá? Documento original, os xerox, fotocópia, foto no celular, isso não nos serve. Tem que ser o documento original. RG, CNH, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho, certificado de reservista, tudo isso nos serve para fazer o pedido. E um comprovante de residência atualizado, de preferência no nome do eleitor. Mas, Leandro, bom dia. No caso, por exemplo, aquele desalojado, desabrigado, que saiu de casa sem documento, sem lenço e sem documento, como é que ele faz isso? Porque ele vai precisar ter esse documento. E muita gente perdeu a sua identidade. Quando eu falo identidade, eu não falo só daquela carteirinha, mas toda a sua documentação, a água levou. Como é que faz daí? Para o comprovante de residência, nós temos uma alternativa, né, que é a declaração de domicílio. Ela é aceita no cartório eleitoral, o eleitor ele declara o seu domicílio em determinado local, assina e está resolvido. Agora, para o documento de identidade, nós não temos uma alternativa. O eleitor ele tem que levar algum documento, nem que seja a certidão de nascimento, né, ou a certidão de casamento.
ele vai precisar levar um documento de identidade. Nós não temos uma alternativa viável para contornar essa dificuldade. Eu sugiro aí que a gente faça urgentemente uma feira de cidadania. Né? Isso, pelo que eu sei, eu soube que a Defensoria Pública está fazendo um serviço bem legal com relação ao pessoal que sofreu com as enchentes, emitindo a segunda via dos documentos. Sim. Inclusive, nos procuraram para a emissão da segunda via do título, né? E aí a gente disponibilizou as ferramentas necessárias para isso, para eles. Em Porto Alegre, inclusive, eles montaram nos próprios abrigos, né? Alguém da Procuradoria foi até os abrigos e montou uma espécie de posto avançado, porque realmente isso é uma preocupação, né? Essas pessoas não têm documento nenhum, porque se perdeu a identidade e a identidade estava junto com os documentos, ou de repente estava numa bolsa, enfim, a tendência é ter perdido tudo, né? Aí não tem documento nenhum. Leandro, a data de amanhã é a data limite para quê? A data de amanhã é o nosso famoso fechamento do cadastro, né? O que deveria ter ocorrido dia 8 de maio, mas em razão dessa nossa enchente, dessa catástrofe climática, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o TSE possibilitou que os eleitores do Rio Grande do Sul pudessem comparecer até o dia 23 de maio para solicitar o seu primeiro título, ou seja, fazer o seu alistamento eleitoral, se tornar eleitor no município, né? Sim, o voto dos 16 anos, né? Quem tiver exato. 16 anos já pode votar. Isso, para solicitar a transferência de município, né? O eleitor que é de um outro município, ele pode solicitar a transferência para outro em que ele queira votar, desde que ele tenha algum vínculo, né, com esse novo município, para solicitar a troca do local de votação, para solicitar a revisão, que é um procedimento que regulariza eleitores eventualmente cancelados, que há muito tempo não votam, né? Então esse é o prazo fatal e improrrogável que o eleitor tem para procurar os serviços da Justiça Eleitoral. Já se pensa, é claro que é tudo muito recente, né? Mas, por exemplo, locais de votação, alguns terão que ser realocados. Isso sempre foi um problema, né? Foi. É até, não só na realocação, mas também de dizer para aquele eleitor, principalmente para o pessoal do interior, que agora a urna está mais longe da sua casa, ou enfim. O que acontece? Com esses acontecimentos, o TRE solicitou que nós fizéssemos uma verificação junto aos locais de votação, né? E o cartório fez essa verificação, assim, de forma bem primária, mas colheu algumas informações importantes. A princípio, os 69 locais de votação que nós temos em Cachoeira do Sul, nenhum foi atingido pela enchente. Olha, nenhum, que dado felizmente, assim, interessante, a gente ficou muito contente com isso. A gente já tinha 2 problemas de locais de votação, que eram escolas estaduais, que passaram para o município, e aí o município transferiu o terreno para particulares, e então provavelmente vão ser locais de votação que vão precisar ser reavaliados, talvez modificados, trocados, transferidos. Né? Então, em Cachoeira do Sul a gente não tem grandes problemas, Novo Cabrais também não, mas Cerro Branco é um município que nos preocupa. Porque a gente teve 2 escolas estaduais centrais que abrigam 7 seções que foram fortemente atingidas. E não tem uma previsão assim de reforma em um curto período de tempo, né, que viabilize a utilização na eleição. E tem sessões eleitorais também que ficam em localidades no alto do Cerro Branco. Sim, não tem acesso. Que o acesso é zero. É zero, não tem como, e a prefeitura também não tem previsão de reabilitar essas estradas. E então Cerro Branco, da nossa zona eleitoral, é o município que mais nos preocupa. A gente vai ter que reavaliar bem os locais de votação. A gente não conseguiu fazer as vistorias ainda, né, por causa dessa dificuldade das enchentes. De acesso. Talvez a gente vá realizar elas em julho, no início de julho, e aí sim vai ter uma ideia mais precisa de como é que estão os locais. Mas isso, obviamente, vai ser informado, né? Vai ser divulgado para os eleitores os locais de transferência. Sim, a nossa ideia é não modificar, né? Sim. Mas em situações assim de força maior, a gente precisa fazer a modificação e aí a gente realoca na localidade, no local mais próximo daquele, né? Sim. Se foi Leandro, como é que vocês ali, que são especialistas do dia a dia, da prestação de serviço da questão eleitoral, receberam essa especulação de que poderia haver algum tipo de adiamento das eleições no Rio Grande do Sul? Assim, são realidades diferentes, né? A gente tem contato
com servidores de outros cartórios eleitorais. Então, e tem alguns relatos assim muito dramáticos, né, de cartórios eleitorais que foram absolutamente destruídos com a enchente, né? Eldorado, Arroio do Meio, né? Mussum deve ter sido também. Mussum é um município termo, né? Então não tem cartório eleitoral. Sim. Né? Então a estrutura do cartório ser atingida e destruída implica no quê? Implica em novos equipamentos, novas urnas eletrônicas. A gente sabe que pelo menos 500 urnas eletrônicas que ficavam alocadas dentro de cartórios, elas foram praticamente destruídas. O prédio, o depósito do TRE que fica em Porto Alegre, lá no 4º distrito... Na praia, sim, também. E na Praia de Belas também, né? Isso, foi Na assim, sede. inundado. Totalmente inundado. Se estima aí uma quantidade bem grande de urnas que ficavam no depósito que foram atingidas, né? A Justiça Eleitoral, embora ela faça a eleição, ela tem a atribuição de realizar e executar o cronograma da eleição, ela não detém a competência de definir a data da eleição, né? Essa data de eleição ela é definida nos termos da Constituição, né? O primeiro turno acontece no primeiro domingo de outubro, né? Em todo o país, e o segundo turno no último domingo de outubro, e também nos termos ali da lei das eleições. A eleição municipal ela tem que ocorrer simultaneamente em todo o Brasil, em todos os municípios, né? Então, a alteração dessa data, ela depende aí de uma movimentação do Congresso Nacional, né? De uma alteração por meio de uma proposta de emenda, né? E uma alteração da lei das eleições. O que a gente tem para nós agora é seguir o cronograma normal, né? Executar as tarefas que precisam ser executadas dentro do previsto para a eleição lá no nosso primeiro domingo de outubro, né? Mas não está descartada totalmente a possibilidade de ser... eu acredito que não esteja, né? Porque o nosso serviço é um serviço público, né? A gente presta um serviço para a comunidade. E o que a gente sabe é que as comunidades elas foram fortemente atingidas, né? O acesso para o eleitor aos locais de votação vai ser muito difícil. Né? Então, do que adianta levar uma urna eletrônica para uma localidade difícil, tem aí uma movimentação gigante para deixar essa urna lá dentro, mas o eleitor ele não consegue chegar à urna, né? Então, isso vai ter que ser muito bem discutido a nível nacional e trabalhada a ideia de uma alteração, né? Talvez. Eu só registro aqui, né? É uma notícia da tardinha de ontem, né? Uma declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o calendário eleitoral permanece o mesmo para todo o Brasil. É a posição dele que está, inclusive, sendo substituído na presidência do TSE. Mas é a posição dele que está mantido, salvo, obviamente, como disse o Leandro aqui, se houver algo muito relevante que realmente provocasse essa alteração. O que nos cabe dizer é que cada um age dentro da sua esfera de competência, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele é um ministro do Judiciário, né? Embora presidente do TSE, se for feita uma alteração legislativa e constitucional, o TSE tem que se curvar isso e realizar a eleição, né? Ou convidá-lo para vir ver pessoalmente a realidade do Rio Grande do Sul. Na verdade, não adiantaria trocar a data de eleição apenas no Rio Grande do Sul, ou por causa do Rio Grande do Sul, trocar a data de eleição para todo o restante da federação, né? Então, isso é uma discussão que o próprio TSE, pelo menos que os colegas jornalistas que cobrem o TSE, relatam que não há nenhuma luz de sinalização que o Tribunal Superior Eleitoral possa fazer isso. 8h33, chefe do cartório eleitoral, Leandro Martins Moraes. Muito obrigado pela presença. Disponha dos nossos microfones, porque eleição, democracia é a nossa prioridade aqui. A gente que agradece. Sempre que precisar, a gente está disponível lá para prestar informações. Como de fato nós vemos aqui, aqui o Leandro, exatamente. Presencialmente, é uma satisfação para nós. Volte sempre. Muito obrigado. De nada. 8h33, voltamos em seguida. Vale FM, uma rádio para toda a família.
O Rio Grande do Sul enfrenta um dos maiores desastres ambientais da história do país. E o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais, aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país que funciona como hospital. Os Correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente. E ainda uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção! Muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o estado e os municípios gaúchos segue firme, com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/unidos pelo RS. Governo Federal. União e reconstrução. A Seletro está ao lado do associado nesse momento de reconstrução. As últimas semanas foram extremamente difíceis para todos, mas o espírito de cooperação sempre fala mais alto. Devolver a normalidade exige dedicação integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos cientes de que ainda há problemas a serem resolvidos e estamos trabalhando com força total para devolver a normalidade a todos os nossos associados, nos mais distantes rincões. De mãos dadas com as nossas comunidades, direção, conselheiros e funcionários vem unindo todos os esforços no enfrentamento a situações extremas e complexas, mas integrados numa missão muito maior do que tão somente restabelecer a energia. Estamos a campo para devolver a esperança por dias melhores. Seletro, sempre ao lado do associado. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM. Vale FM. Vale Informação com Ronaldo Toné, Dalcira de Oliveira e Ana Posobon. Horas 37 minutos, Vale Informação, nesse 22 de maio de 2024, quarta-feira. Desculpe, Ana, continuamos com 16 graus? Não mudou a temperatura aí? Continuamos, não. Tempo mudou. nublado, não 17, choveu no horário? Não choveu às 7 horas e 17 minutos, mas o sol sim, né? Porque, na verdade, como a meteorologia classifica, é quando clareia, né? Quando passa a noite para o dia, então estava registrado como 7 horas e 17 minutos. Clareou, mas estava uma competição entre o sol aparecer e a chuva chegar. O sol não brilhou e a chuva não chegou ainda. Aqui, mas permaneceu. Não se sabe se não choveu no Piquiri. Não. Sim, aqui inclusive, se os ouvintes souberem de alguma região aqui na Cachoeira e Grande Cachoeira, porque essa cachoeira é grande, né? Então, Cachoeira e Grande Cachoeira, nos informe se já está chegando essa chuva. A chuva já chegou aqui no município, porque esse alerta é importante. Né? O nosso WhatsApp 2023 1397, que também é nosso telefone, né? Mas a mensagem de texto é mais fácil para nós. Informações desencontradas ainda sobre outras fontes que começam a publicar nas redes sociais, que existe sim uma probabilidade muito grande de que a ponte sobre o banhado do Castanino seja interditada, sim, porque ainda não foi feito o lado oficial e nós ouvimos aqui o DENIT que
por enquanto, disse que não faria a interdição da ponte. Porém, laudos, a avaliação técnica seria feita durante todo o dia. Então, duas coisas. Oremos e aguardemos, então, o laudo técnico do DENIT em relação à ponte do Banhado do Castanino, que não é fandango, mas é o acesso. É problema sério, problema igual, né, de acesso à cachoeira. Essa informação que nós demos aqui foi através do Dr. Iratã, que é o superintendente do DENIT, que falou conosco na primeira meia hora do programa, Exatamente. em torno de 7 horas e 20 minutos. Ele entrou ao vivo, ele disse que sabia da situação porque estava em Santa Maria ontem, falou com o engenheiro Toneto, que é o responsável por essa região e, portanto, por Cachoeira do Sul, e que eles haviam determinado, como disse a Ana bem, essa vistoria, essa avaliação técnica. Exato. Estamos falando de quê? De engenheiros que vão olhar, não é alguém curioso e tal. Então ele vai lá, ele olha e vai dizer, não, está tudo ok, mas ele antecipou, que é próprio do doutor Iratã, né? Ele antecipou, porque ele é engenheiro civil de formação, ele antecipou que, de qualquer maneira, vai ser necessário fazer uma contenção, provavelmente de concreto, para reforçar aquelas amarras. Ele chamou de pilares de amarração da ponte, da cabeceira da ponte. Tá? Vamos aguardar durante o dia se realmente a ponte vai ou não ser interditada. Torcemos para que isso definitivamente não aconteça, mas felicidade é uma secretária com máquinas para trabalhar. E é o que está acontecendo na Secretaria Municipal de Obras, né? A secretária Aline, que está com a gente aqui, junto com o seu diretor, o Carlos Alberto Pereira, que até uns 15 dias antes da enchente não tinha uma caçamba para transportar uma carga de areia. Agora parece que a felicidade de uma secretária é ver o parque de máquinas funcionando. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dalcira. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Realmente, a felicidade de uma secretária de obras é ter um parque de máquinas funcionando. No momento, nós temos as 2 caçambas funcionando, 3 retroescavadeiras e uma pá carregadeira, todas em pleno funcionamento. Então, nós podemos fazer toda a ajuda que foi necessária agora durante essa inundação e continuamos trabalhando com as máquinas e com as caçambas, tanto buscando cascalho, que é o que nós estamos no momento fazendo, quanto tirando lixo do bairro Cristo Rei. Então, as caçambas todas estão funcionando e as nossas máquinas também, e isso deixa a gente muito feliz. Aline, a prefeitura não tem a ver com essa situação de calamidade, com uma série de limitações de gastos, inclusive horas extras. Como é que está trabalhando isso lá na Secretaria de Obras? Bom, quando nós tivemos esse problema que começou a chover no dia 29, nós já tínhamos uma equipe trabalhando na rua para desobstrução das vias, né, para que a água não entrasse na casa das pessoas. Foi nosso primeiro trabalho. Então, naquele momento, a gente não tinha muito como mensurar o que iria vir depois. Então, nós estávamos trabalhando com os operadores que têm FG, para que não houvesse essa despesa extra. E depois a gente não teve mais como segurar toda a avalanche que veio. Foram feitas horas extras na Secretaria de Obras, num caso de extrema necessidade. Nós precisávamos resgatar as pessoas. Passou de ser uma coisa paliativa para que não houvesse uma desgraça, e sim para a gente conseguir salvar as pessoas. Então, nesse momento, nós tivemos uma autorização, sim, para que boa parte da equipe fizesse horas. Nós contamos com os apenados para nos ajudar, para diminuir também essa quantia de horas extras que a Secretaria de Obras teria que fazer, porque nós sabemos dos gastos envolvidos e que nós não podemos fazer uma quantia gigante de horas, né? Qual o bairro, qual a região de Cachoeira que você diria que foi a mais atingida e que está precisando de uma maior atenção da tua pasta? Olha, o bairro Cristo Rei foi extremamente atingido. Hoje nós já tiramos mais de 60 caçambas de lixo lá de baixo. Isso é uma coisa muito triste, porque não digo para ninguém ir ver. Não quero que as pessoas vão ir ver, porque realmente é triste a gente chegar lá embaixo. Mas as pessoas não têm real noção do que aconteceu lá. Quem foi desde o primeiro dia, desde o dia 30 lá para baixo, como nós fomos e vamos até agora, todos os dias praticamente, é muito triste. Parece que teve uma explosão lá embaixo e tu não sabe para que lado que tu vai. É muito lixo, é muito entulho. As pessoas com o olhar perdido,
perderam completamente tudo. As casas foram destruídas, não tem como elas voltar. A casa está interditada pela Defesa Civil, porque está torta, está caindo. O que elas tinham para a vida toda delas está ali dentro. Então, é uma coisa muito triste. Eu acho que a Cristo Rei foi extremamente atendida. Boa parte do Bom Retiro. Bom Retiro também tiveram perdas grandes. A Barcelos. Então, tem uma mancha. Chegou uma parte da Augusta também. Uma mancha de... A Ponte do Amorim. A Ponte do Amorim. Hoje nós estamos indo fazer uma avaliação na... Oi? Da Ferreira. Sim, Não pode. A Ferreira foi extremamente atingido. Até nós conseguimos chegar lá, as equipes conseguiram chegar lá para resgatar as pessoas. A gente recebia muita ligação. Muita ligação. Isso é uma coisa desesperadora, tu não ter quantidade de gente para poder socorrer todo mundo. É muito triste. Tem a voz que as pessoas estão ouvindo é do Carlos Alberto Pereira, que é o diretor que está acompanhando a Aline, mas ele falava da Ferreira. E lá, além das pessoas desalojadas, há o problema de acesso também, né? As estradas estão em situação muito complicada. Ferreira é zona rural. É zona rural. Zona rural. Zona rural, né? Mas aqui na zona urbana a gente já vinha tendo vários problemas em várias ruas. Sempre Escopel lá em direção ao quartel lá já era um problema. O fundo da Tupinambá ali é um problema. Porque o fundo da Bom Retiro também. Como socorrer essas pessoas no sentido de que elas precisam sair de casa? Então, Cira, nós temos um problema de falta de planejamento. Eu não estou falando deste governo. Eu estou falando ao longo de muitos anos. Tá? Onde foi permitido a construção de residências em qualquer lugar. De qualquer maneira, né? Como em todo o país acontece. Como em qualquer lugar do país. Isso não é uma coisa nossa só de Cachoeira, é de todos os lugares. As pessoas viam o terreno, estava ali, não importava se tinha uma sanga. Ela construía em cima e a vida dela seguia dali. Hoje, com o volume de água que a gente vem tendo nas últimas enxurradas, desde 22 de dezembro, as pessoas começaram a se dar conta que as casas estão rachando, estão caindo para dentro das sangas. Só que nós, como poder público, nós não temos onde alojar todas as pessoas para tirá-las dali. E elas não querem sair, na verdade, muitas delas. Muitas não querem. Não querem sair. Muitas estão hoje alojadas no Derlizão e querem voltar para onde estavam. E isso é quase impossível, né, secretária? É desumano com as pessoas. Retornar. Tá? É bem desumano com elas. Nós, como poder público, como sociedade civil, como o judiciário, todos poderiam ajudar nessa hora, para que a gente fizesse uma força-tarefa para essas pessoas saírem dessas regiões de risco. E isso a prefeitura não vai conseguir sozinha. Como tem toda essa mobilização na cidade, a gente poderia unir forças com todo mundo e tirar essas pessoas desses locais de risco. Porque as casas vão cair. Não há mais condição delas voltarem para lá. Não. Tem casas que vão cair. Eu não estou sendo pessimista, eu não estou prevendo o pior. Não é isso. É que nós vamos aos locais, a gente vê, a gente leva engenheiro, a gente vai com a Defesa Civil, a gente interdita as casas junto com a Defesa Civil. Então, a gente tem certeza da realidade que tá o município. Me permita, eu quero ouvir o Carlos Alberto, não só porque ele é diretor e está nessa função de ser braço direito da secretária Aline Machado, mas porque ele é servidor de carreira e ele tem uma história na Secretaria de Obras enfrentando, não com a amplitude de hoje, eventos climáticos como esse. Qual é a comparação, Carlos Alberto, que tu faz do que está acontecendo hoje com o passado? É realmente muito pior? Bom dia, Toné. Bom dia a todos. Toné, essa eu posso te dizer assim, que essa enchente que deu agora, essa catástrofe, digamos assim, é uma coisa nova, diferente, que a gente só ouvia falar da enchente de 41. Né? Era o marco, a enchente de 41. E aí hoje a gente se deparou com isso, né? Tendo que lidar com isso. Não sei se a gente estava preparado ou não, o que eu sei é que a gente não perdeu vidas. Então, graças a Deus, a gente agiu com, como é que eu vou te dizer? Com rapidez. Com rapidez, né? Com rapidez. Planejamento. Né? Planejamento. As nossas equipes todas, a gente deslocou para lá. Caminhões, reto escavadeiro, o que precisou, a gente parou a secretaria para atender a Defesa Civil, priorizando vidas. Então, foi completamente diferente. Se a gente estava preparado, eu não sei te dizer. Eu sei que a gente deu a resposta
que eu acho que a população precisava no momento. A gente Nem conseguiu... deu tempo de pensar. Não deu tempo de pensar. Se dava para fazer, tem que fazer, vamos lá e fazer. Não, a gente não tinha mais horário para dormir. As equipes saíam 7 horas da manhã de casa, a gente dava um descanso, tentava alternar as equipes, enquanto uma descansa, a outra vai trabalhar, e não tinha hora para voltar. Quantas pessoas? Em torno de 15, 20 pessoas manual. Manual. 15, 20 pessoas, funcionários, fora os apenados. Né? Fora o pessoal da SUSEP. É a força-tarefa que vocês colocaram à disposição. Teve também o Exército, né, para ajudar na retirada. Aline, deixa eu dar um passo adiante. Né? Quem está nos escutando, que tenha eventualmente automóvel, sabe que muitas ruas calçadas, eu nem vou falar das que não têm calçamento, que estão em estado pior, mas as calçadas estão seriamente abaladas. Onde talvez o maior exemplo seja a Moron, mais próximo do Rio Jacuí. Mas isso se dissemina. Aqui na frente da Rádio Vale, na 15 de novembro, nós temos depressões, vamos dizer, buracos que a água, né, que as chuvas intensas provocaram, diminuindo a base e, consequentemente, o paralelepípedo afundando. Tudo isso vai ter que ser reconstruído. Eu vi que no dia 5 fechou-se uma licitação para reposição de calçamento, no valor de quase R$500 mil, de 5 mil metros quadrados de calçamento, ou seja, terceirizado, para tentar recuperar o que já existia antes. Agora, esses 5 mil metros quadrados são o quê? O mínimo. Não vão atender nem 10% das necessidades. Ou estou enganado? Toné, secretário, se me permite colaborar, tem o grande problema também das galerias, né? Das corridas de água, que muitas vezes surpreende e daqui a pouco forma o buraco. É como eu vinha falando, nós temos o problema das construções em lugares irregulares, que construíram em cima das galerias e em cima de canalização que já havia sido feita, quebra o cano no momento que tu bota uma casa. Sim. E ela vai vazar. E isso é um problema crônico que a gente tem. A respeito das ruas, nós tivemos a licitação para algumas ruas. Isso é um dinheiro da Defesa Civil Estadual. Esse projeto, essa verba já estava na prefeitura desde o final de dezembro, quando houve a enxurrada do dia 22. Nós conseguimos que o engenheiro preparasse o projeto em menos de 15 dias para levar para as licitações. Então, a Moron, a Ramiro Barcelos, a Ismael Pereira, a São Carlos, a José Gomes de Oliveira, a Aristides Moreira, no próximo à Praça da Bica, a Liberato, entre a Félix e a Conde, e a rua João Ferreira Barbosa. Essas ruas vão ser contempladas nessa verba que veio para dezembro, tá? Que foi desse problema que veio da enxurrada. E teve empresa interessada? Bom, no momento eu não tenho essa informação, Toné. Posso ver a informação e te passo. Porque às vezes abre a licitação e não aparece ninguém. Mas já abriu a licitação. Né? Já fechou. Já fechou. E valor e tudo. Sim. Porque seriam 5 mil metros quadrados de recuperação de calçamento. Sim, já faz uma grande diferença. Então, isso é um projeto. Nós temos que apresentar projetos para a Defesa Civil, para a reconstrução das ruas. As ruas que já vinham com problemas, elas não podem entrar nesse novo projeto que nós vamos entregar. Então, são somente projetos novos. Problemas novos que surgiram com as chuvas a partir do dia 29. Nós estamos com a equipe do departamento técnico, os engenheiros, fazendo um serviço de... Nós temos que provar tudo. Começa por aí. Sim, nós temos que tirar uma foto georreferenciada de tudo, procurarmos no Google o antes daquela rua e o depois, para comprovar que foi depois da chuva que aquilo aconteceu. Então, tem todo um trabalho técnico envolvido. Nós temos que fazer todo o ETP, os engenheiros fazem, para enviar a Defesa Civil do Estado e a Nacional para receber verbas para poder refazer, assim como foi feita nessas aqui. Então, verbas nós teremos em breve para fazer a reconstrução. Não vou dizer que é de tudo, porque é muito difícil fazer de tudo. Hoje a gente já tem 42 ruas para fazer as licitações das impositivas, elas já estão para ser homologadas. Então, vai ser uma parte já resolvida, de ruas que muito provavelmente estragaram com a chuva, que são de terra, e que nós vamos colocar o PVS, vai ter o calçamento, e essas outras ruas, o projeto já está em andamento para recuperação. O Edson Kines, né, lá do bairro Universitário, disse que precisa levar a esposa 3 vezes por semana para hemodiálise e que há mais de ano não aparece uma patrola lá.
Aonde que é a rua dele? Travessa Dona Maria Geni. Lá no bairro Universitário. Nós tivemos no Universitário no dia 29, fazendo um socorro para umas famílias que a água já estava entrando para a casa deles. Nós vamos lá na rua dele, ele pode ficar tranquilo que nós vamos passar lá. Passa, por favor. Vou te mandar pelo WhatsApp aqui. Nós estamos procurando ir, a gente até pede que as pessoas nos enviem a vocês, porque nós não temos como cobrir a cidade toda. Nós somos humanos, nós temos poucas pessoas. E não tem tanto pessoal assim, não tem tanto secretária? pessoal. Eu fico contente quando as pessoas mandam para as rádios, por mais que reclamem da gente, porque não estão trabalhando, não estão fazendo. A gente está tentando, a gente está indo aos locais, está visualizando o que está acontecendo, está dando uma resposta para as pessoas. Olha, eu não posso essa semana, mas daqui a 15 dias eu estou na tua rua. E hoje tem que haver uma seleção do menos pior, é isso? É. Hoje, o que nós estamos fazendo, Dalcira? Onde as pessoas não têm outro caminho para passar. A realidade é essa. Eu posso trabalhar com essa realidade nos próximos 15 dias. Se a rua onde você mora não dá passagem por nenhum lado, eu vou lá e faço um paliativo na tua rua. Não vou consertar toda a tua rua. Eu vou te dar uma forma de passagem. Tá? Para que tu possa ir para o trabalho, ir e voltar, levar a criança para a escola, ir ao supermercado. Isso nós vamos fazer. Agora, resolver o problema de uma rua inteira que tem outro caminho para fazer, isso eu não vou fazer no momento. Porque eu não tenho gente, pessoal, maquinário, eu não tenho recursos, não tenho cascalho para tudo isso. Não tenho areia para tudo isso, então as pessoas têm que entender um pouquinho que nós temos limitações, não por falta de vontade, mas por falta de pessoal e material para trabalhar. Existe um levantamento, só para concluir esse espaço, essa questão, tem um levantamento do que vai custar refazer tudo isso? Olha, nós estimamos com os engenheiros da Secretaria de Obras, com o Guerque e a Muriel, algo em torno de R$ 2 milhões. É o necessário para refazer o estrago da chuva. Da chuva. Não sei se é o suficiente. A gente estima algo em torno de R$ 2 milhões. Pedindo que São Pedro feche as torneiras. Feche as torneiras durante uns 15 dias para a gente conseguir começar a trabalhar. Vindo essa verba que tu descreveste agora, essa verba é para material, é para execução. Não, inclui também, pessoal. Não, é importante salientar também a dificuldade de mão de obra. O que nós estamos tentando é contratar uma terceirizada para que nos ajude no serviço. Sim. Isso é um outro projeto que corre em paralelo, né? Porque não é um dinheiro que vem pela Defesa Civil. Sim. Né? Nós teremos que fazer um outro tipo de projeto para receber outro tipo de verba, mas nós vamos tentar também pela força-tarefa para arrumar tudo o mais breve possível. Perfeito. Pelo menos agora, na situação de emergência, estado de calamidade, há possibilidades de se acelerar essas contratações, como aconteceu agora com essa empresa, em relação às cascalheiras do município. Sim, nós estamos já retirando cascalho, assim como o cassol, para que possamos... Porque eu queria explicar, é que nem toda rua a gente vai conseguir entrar agora, porque está muito molhado. Se eu colocar uma retro em uma rua que já tem buraco, ela só vai piorar. Ela não vai melhorar a rua. Tá? Nós estamos com a patrola estragada, dentro de 15 dias aproximadamente, ela vai estar funcionando. Então, eu vou começar... Se Papai do Céu fechar a torneira, como tu disse, em 15 dias eu consigo começar a entrar nas ruas para trabalhar de verdade, fazer um cascalhamento e as pessoas terem tráfego livre. Secretária Aline Machado, secretária de Obras, diretor Carlos Alberto Pereira, muito obrigado pela presença aqui. Nós queremos ficar à disposição, porque sabemos de quanto é angustiante para as pessoas essa dificuldade de ir e vir provocado por essa tragédia climática. Use a Rádio Vale quando necessitarem e, em outras oportunidades, nós vamos convidar vocês, especialmente quando tivermos a boa notícia de que 2 ou mais milhões foram liberados, que empresas privadas se somaram à atividade pública como terceirizados, agilizando o processo para que a gente tenha o mais breve possível a recomposição de tudo que foi danificado com as chuvas. Nós agradecemos o convite, a Secretaria de Obras está à disposição para toda a população. Então, as pessoas que se sentirem, que as suas ruas estiverem com problema, por favor, nos procurem, liguem para a Secretaria. Qual o telefone, secretária? Tem como fornecer o contato? Ou é mais fácil? O telefone fixo da Secretaria? 3724 6104. E tem o 6117 também aqui. E 6117. Tem dois aqui. 3724 Por favor, nos liguem, porque nós não temos como cobrir a cidade toda. Tá certo. E se mandar para o nosso WhatsApp 20 23 13 97, a gente repassa. Repassa também. Muito obrigada. Muito obrigado para vocês.
8h59, Dalcira. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã, às 7 horas. Grande abraço aos ouvintes, a todos, e oremos para que a chuva não venha com tanta força, né? Que a previsão é de chuva amanhã todo dia, começa hoje à tarde e amanhã se estende por todo o dia. Então, só pedimos ao Papai do Céu que alivie um pouco o nosso estado do Rio Grande do Sul e a nossa cachoeira. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela audiência. Voltamos amanhã às 7 horas. Até lá. Rádio Vale. Somos Sicredi Gerações. Marcando o início de um novo momento, expandimos as oportunidades para incluir ainda mais pessoas, inovar em nossos serviços e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da região. Assim, garantimos que o apoio à comunidade